Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora Dinanci Silva. Vamos então para a nossa revisão e avaliação. Hoje então nós vamos fazer a revisão e a avaliação das nossas aulas. Vamos para ela. Nós vamos revisar um assunto que é importantíssimo para a vida de todas as pessoas quando entram no mercado de trabalho. Vamos revisar aqui então o gênero textual entrevista e entrevista oral. Vamos ver então em que consiste? O que é exatamente uma entrevista oral? Bem, a definição é a seguinte: a entrevista oral é um gênero textual interativo, em que um interlocutor, que é o entrevistador, ele formula perguntas para outra pessoa, que nesse caso é chamado de entrevistado, com o objetivo de obter informações, opiniões ou relatos. Então, a entrevista, esse gênero textual, ela vai para além de perguntar e responder. Ou seja, o gênero textual entrevista e entrevista oral é uma ponte, consolida-se como uma ponte entre mundos, uma forma de conhecer o outro, o entrevistado, e refletir sobre nós mesmos. Então, a entrevista oral, ela consiste nesse gênero textual que é essencialmente interativo. Ali acontece, de fato, a interação. Essa entrevista oral, ela vai se estruturar no diálogo, daí a interação. E esse diálogo, ele é estruturado, ele é planejado entre dois papéis, que são papéis complementares, ou seja, o entrevistador que vai formular as perguntas e o entrevistado, o outro, que vai compartilhar as respostas. E essas respostas vão ser constituídas por opiniões, vivências ou informações. Então, mais do que uma simples conversa, um simples diálogo, uma simples interação, a entrevista oral, ela tem uma finalidade, um propósito definido. E qual é esse propósito? O propósito da entrevista oral consiste em informar, extrair informações do entrevistado, investigar, analisar, pesquisar, investigar, argumentar, ou mesmo registrar as memórias. Então, agora que você já entendeu em que consiste o gênero textual entrevista oral, já conheceu os seus elementos, vamos aprofundar, entendendo mais sobre os objetivos, né? Já informei alguns, mas vamos falar mais um pouco deles. Então, toda entrevista oral, escrita ou imaginária, ela precisa ter um propósito. E os propósitos nós podemos ver como informar, entreter, investigar, registrar memórias, produzir conhecimento. Então, compreender os objetivos de uma entrevista nos ajuda, de uma forma geral, a elaborar, aprender a estruturar, a elaborar questões, perguntas que são relevantes e a desenvolver a habilidade da escuta com atenção, da escuta ativa. Então, numa entrevista, pode ter o propósito, a intenção de informar, quando nós buscamos dados ou conhecimentos novos. Pode também ter a intenção de entreter, de produzir entretenimento, ao abordar temas de forma suave, de forma leve, né? Curiosa ou até mesmo divertida. E também pode investigar, quando se quer compreender, entender mais profundamente um problema ou um contexto, uma situação. Então, além disso, a entrevista,
Os objetivos de uma entrevista pode registrar memórias também, como acontece geralmente com entrevistas com pessoas idosas ou ainda com pessoas que possuem uma trajetória bem marcante. E pode, por fim, produzir conhecimento, né? Especialmente quando a entrevista oral é utilizada como uma metodologia de pesquisa ou de aprendizado, né? Então, reconhecer esses objetivos, essas finalidades da entrevista, vai ampliar, vai enriquecer a qualidade da escuta ativa e da elaboração, da formulação de perguntas consistentes, perguntas que extraem conhecimento. Muito bem, agora que você entendeu os objetivos de uma entrevista, que são informar, entreter, investigar e registrar memórias, além de produzir conhecimento sobre uma determinada temática, vamos então ver agora as características gerais desse gênero textual. Então, como características gerais da entrevista, nós temos esse primeiro ponto aqui, que é o diálogo que é estruturado. Lembra que uma das características dela é exatamente essa interação, esse diálogo que se estabelece entre o entrevistador e o entrevistado. Há um diálogo ali que é estruturado, uma dinâmica, e é estruturado, é pensado, é elaborado. Não é assim à toa, as perguntas não surgem do nada, elas são estruturadas, planejadas, pensadas. Um outro elemento importante que caracteriza, de modo geral, as entrevistas é a presença de dois interlocutores. Quem são esses interlocutores? São exatamente o entrevistador e o entrevistado. Então, nós temos como segunda característica, de uma forma geral, a presença de dois interlocutores. Poderíamos ter 3? Sim, poderia, mas normalmente 2 interlocutores, o entrevistador e o entrevistado. Uma outra característica marcante é a alternância entre perguntas e respostas. Ou seja, o entrevistador formula uma pergunta, uma questão, e obtém a resposta do entrevistado. Então, veja que produz-se ali um diálogo, né? Alternado. Um pergunta e o outro responde. E outra característica também interessante é a possibilidade de edição. Quando essa entrevista oral, né, vai ser gravada. Então, vamos supor que num podcast, por exemplo, né, depois vai ficar gravada aquela entrevista, então ela tem essa possibilidade de ser editada, né, de algumas partes poderem ser cortadas, né, enfim, melhor estruturadas. E, por fim, nós temos uma característica especial, que é a questão da linguagem. Então, a utilização, o uso da linguagem corporal e expressões faciais, né? Você vai observar isso na entrevista oral, porque tudo ali comunica, o corpo fala, né? Então, a posição corporal, o posicionamento do corpo e as expressões faciais quando das perguntas e das respostas. Então, a entrevista oral, ela vai apresentar, né, características próprias, peculiares, que vão torná-la um gênero imperativo, esse gênero de diálogo, não é? Planejado. Não é de qualquer forma. A entrevista, esse gênero textual, que é planejado, é estruturado. Lembre-se dessa característica. E vai se basear a entrevista nesse diálogo estruturado. Por que estruturado? Porque vai trazer as perguntas, os tipos de pergunta, abertas, fechadas, bem elaboradas, já bem definidas, né? Em que essas perguntas, cada um dos participantes, o entrevistador e o entrevistado, eles têm, cada um, o seu papel que está muito bem definido. O papel do entrevistador é um, o papel do entrevistado é outro. Ou seja, o entrevistador, ele vai
conduzir as perguntas, as questões. E o entrevistado? O entrevistado vai responder, e isso de forma espontânea ou mesmo orientada. Lembre-se que a entrevista é planejada. Então, ele pode responder de forma espontânea, natural ou orientada, né? Pode ter sido combinado que tipo de resposta seriam dadas. Então, há uma clara presença de 2 interlocutores, isso é uma característica, o que vai exigir a alternância organizada entre a fala de um e a escuta do outro e vice-versa. Então, essa estrutura do gênero textual entrevista, né? Essa estrutura de perguntas e respostas é fundamental, é central, o que vai possibilitar que a conversa, que o diálogo avance com lógica e com clareza. Ficou claro isso? Além disso, quando a entrevista oral for gravada, né? Essa entrevista ela pode passar por essas edições, por esses cortes, o que vai facilitar a organização e o destaque das falas principais, dos aspectos mais relevantes, mais significativos. Por fim, nas entrevistas presenciais, a comunicação ela se enriquece com os elementos, por exemplo, das expressões faciais, da linguagem corporal, né? E que esses 2 elementos, tanto as expressões faciais quanto a postura, a linguagem corporal, vão fortalecer esse discurso verbal, vão dar credibilidade, vão dar ênfase na entrevista. Você entendeu? Muito bem. Agora, então, vamos ver um outro aspecto importantíssimo do gênero textual entrevista oral, que são as perguntas, os tipos de perguntas. Já aprendemos que exige 2 interlocutores, não é? Uma das marcas é estruturada, pensada, planejada e que tem um tempo para a pergunta e um tempo de resposta. E há também que se vê ali o respeito, a consideração, né? Que tem que estar isso ali para poder surtir o efeito desejado, para que a consequência, né, disso produza o resultado que foi pensado, que foi planejado. Vamos ver, então, como se constituem esses tipos de perguntas da entrevista oral. Então, nós temos aqui 2 tipos de perguntas. 2 tipos de pergunta. Nós temos as perguntas abertas e nós temos as perguntas fechadas, certo? Nós temos as perguntas abertas e as perguntas fechadas. Então, as perguntas abertas, elas se caracterizam por promoverem respostas longas. Isso aqui é importante você entender. Perguntas abertas vão possibilitar que o entrevistado me dê respostas longas. Por exemplo, como você se sente em relação à política, tal, a aprovação de tal emenda? Veja, aqui eu tenho um exemplo de uma pergunta aberta. Isso vai possibilitar que o meu entrevistado me dê uma resposta bem longa e não um sim ou não. Por outro lado, as perguntas fechadas, então nós temos esses 2 tipos nas entrevistas. As perguntas fechadas, elas vão possibilitar respostas muito mais objetivas. Exemplo, você gosta de assistir TV, por exemplo? Qual seria a resposta? Sim. Agora, ele poderia até mesclar, você gosta de assistir TV? Se sim, por quê? Né? Então, você observou aqui que os tipos de perguntas que constituem o gênero textual entrevista, são de 2 tipos, abertas e fechadas. Nesse sentido, saber formular as perguntas adequadas é uma habilidade fundamental em qualquer tipo de entrevista, especialmente na entrevista oral. Então, as perguntas abertas são aquelas perguntas que vão estimular, que vão propiciar respostas mais longas, elaboradas e reflexivas. O meu entrevistado, ele vai refletir sobre o tipo de pergunta e vai me dar uma resposta muito mais completa.
Então, essas perguntas abertas, elas geralmente vão começar, como você viu no exemplo, como, por que isso e tal, o que, de qualquer, ou ainda, de que forma você vê tal assunto. E vão possibilitar ao entrevistado desenvolver ideias e compartilhar essas experiências, ou seja, o entrevistador vai retirar muito mais informações do entrevistado, né? Por exemplo, como você se sente em relação ao uso de tecnologias na educação? Essa é uma pergunta aberta, que vai possibilitar uma reflexão e eu vou extrair muito mais informações a respeito da forma como o meu entrevistado se sente. Já as perguntas fechadas, elas são bem mais direcionadas, mais objetivas e, portanto, vão ter respostas curtas, muitas vezes um sim ou um não. Exemplo, você gosta de usar celular para estudar? Qual vai ser a resposta? Sim ou não, né? Então, qual seria o ideal? Combinar os dois tipos, abertas e fechadas junto, conforme o objetivo da entrevista. Sempre olhando qual é o objetivo da entrevista e começando por perguntas abertas. Para quê? Para gerar envolvimento. E, se for necessário, utilizar as perguntas fechadas para esclarecer alguns pontos bem específicos. Agora vamos então verificar a questão, né, dos verbos transitivos diretos e indiretos, já que você entendeu tudo sobre a entrevista oral. Vamos lá? Então, verbos, você já sabe, aquela palavra que indica ação, estado ou fenômeno. Eles são, em relação à transitividade, transitivos e se caracterizam por exigir o complemento, a palavra ou a expressão que vai completar o sentido desse verbo, porque ele tem uma significação incompleta. E, se é transitivo e indireto, ele vai exigir preposição, certo? Ele vai exigir uma preposição para poder completar o sentido. Então, como você já entendeu os tipos de pergunta do gênero textual, entrevista oral, agora nós vamos ver uma outra situação muito importante, que são os conceitos e tipos de predicação verbal. Vamos iniciar, então, pelos verbos transitivos diretos. Veja bem, é transitivo porque transita, vai do sujeito para a ação, para o seu objeto. Então, os transitivos diretos, eles exigem o complemento. Por que exige? Porque não tem sentido completo. E é sem a preposição. Exemplo. Vamos ver um exemplo? Ele comprou um carro. Observe, se eu disser apenas ele comprou, você sente a necessidade de perguntar, ele comprou o quê? Quando você sentir essa necessidade de perguntar o quê ou quem, você tem a presença de um verbo transitivo direto, que precisa de um complemento, sem a preposição. Um carro aqui completa o sentido do verbo comprar sem preposição. Outro exemplo. Ana leu o livro inteiro. Ana leu. Quem lê algo, lê alguma coisa. Leu o quê? O livro inteiro é o complemento do verbo ler. Pedro perdeu a carteira. Gente, Pedro perdeu. Você sente a necessidade de perguntar, perdeu o quê? Olha a resposta, a carteira. Quando você pergunta o quê, depois do verbo, perdeu o quê? E a resposta é o complemento desse verbo, qualquer que seja o verbo que vai exigir esse complemento. Entendeu os verbos transitivos diretos? Pois é, agora vamos então para os transitivos indiretos. Os transitivos indiretos transitam também, pedem o complemento, só que agora com a preposição obrigatória. Vamos ver? Ele gosta de música. Gente, ele gosta. Gosta de quê? De música. Observe que de é preposição. E música é o complemento do verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Esse de é preposição. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto que precisa, que necessita de um complemento com a preposição. A professora obedece às regras. A professora obedece a quê? Poderia ser, quando você sentia a necessidade de perguntar a que ou a quem, de que, de quem, em que, em quem, esse verbo é um verbo transitivo indireto e precisa de um complemento com uma preposição. Aqui está.
O homem precisa de ajuda. Quem precisa, precisa de algo, de alguém, de alguma coisa. O homem precisa de quê? Olha a resposta. De ajuda. Olha o de aqui, preposição. Muito bem. Agora que você entendeu o transitivo direto e o transitivo indireto, vamos juntar os dois? Transitivo direto e indireto? Vamos ver. Olha aqui, são verbos que vão exigir dois complementos, detalhe, simultaneamente. Um com e o outro sem preposição. É muito simples. Se você entendeu o transitivo direto e o transitivo indireto, é só juntar os dois. Vamos ver os exemplos. Entreguei. O verbo entregar. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Entreguei o quê? O livro. A quem? Veja, aqui foi direto, entreguei o livro. Esse o não é preposição. Mas quando eu digo entreguei o livro a quem? Esse a é preposição. Ao aluno. Aqui eu tenho dois objetos completando o sentido do verbo entregar. Oferecemos o que a quem? Oferecemos flores, objeto direto. A quem? As mães, objeto indireto com preposição. Mostrei. Mostrei o quê? A foto, objeto direto, complemento desse verbo, sem preposição. A quem eu mostrei a foto? Ao meu amigo. Veja que esse a é preposição e tudo isso aqui completa o sentido do verbo mostrar. Então, os complementos verbais são fundamentais para a estrutura e o funcionamento das nossas orações na língua portuguesa. Eles vão permitir que nós expressemos nossas ideias de forma precisa, de forma clara, estabelecendo as relações entre os verbos e os objetos. Então, você, ao entender como esses complementos verbais funcionam no seu texto oral ou escrito, nós vamos poder melhorar a nossa comunicação e expressar os nossos pensamentos de forma muito mais eficaz. Além disso, a compreensão desses complementos verbais é fundamental para você aprender a analisar e interpretar texto, permitindo você identificar as relações que se estabelecem entre as ideias e os conceitos apresentados. Oferecer o quê? A quem? Aí nós temos o verbo transitivo direto, que sempre vai exigir dois complementos, um com e outro sem preposição. Então, essa foi a nossa revisão.